Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Reis, sou médico cirurgião do aparelho digestivo e hoje a gente vai estar batendo um papo com vocês sobre a cirurgia no idoso, sobre o tratamento do paciente idoso e algumas particularidades. Por que o tratamento do paciente idoso ele é hoje um tratamento tão importante? Porque a nossa população está aumentando a expectativa de vida, porque o número de idosos ele está disparando em todo o Brasil. Isso é um ótimo sinal, sinal de que a gente está vivendo mais e melhor com um controle mais adequado das doenças de base. Então, quando a gente consegue controlar essa doença de base, a gente consegue ter um tratamento, uma expectativa de vida e uma morte por outras causas. O doente está sendo submetido, o doente idoso vem sendo submetido a um questionamento que antes ele não era submetido. Há um exemplo, um paciente que tem 80 anos de idade, uma patologia benigna, uma hérnia inguinal, uma colelitíase que pode ser submetida a uma colecistectomia, e aí vem a grande pergunta, esse doente ele pode operar ou não? É com isso que a gente vai tentar responder hoje, vai tentar bater um papo sobre esse tema tão agradável. Por que conversar sobre paciente idoso? Os pacientes idosos são todo e qualquer indivíduo com mais de 65 anos, pela definição da Organização Mundial de Saúde. Os países de terceiro mundo, eles definem idoso como indivíduos com mais de 60 anos, mas em trabalhos científicos, em congressos, a gente vai estar sempre ouvindo falar dos 60 anos. Então, é importante a gente ver que hoje 13% da população americana é constituída por pacientes idosos e esse número vai subir para 20% daqui a 10 anos. Então, a nossa perspectiva é que em 2030 a gente tenha um aumento importantíssimo no número de idosos. E não só isso, não só os pacientes com mais de 65 anos, mas o maior crescimento vai se dar nos indivíduos com o maior crescimento percentual nos indivíduos com mais de 85 anos, quando vai multiplicar por 4 vezes o número da população idosa nessa faixa etária. Então, ok, se a gente tem tantos idosos, por que a gente não se preocupar com o tratamento deles? Isso que é muito importante. Na Inglaterra, quando a gente faz uma comparação aqui com alguns estudos, a gente vê que em 2006 a 2007 nós tínhamos 1,5 milhões de idosos operados na Inglaterra. Lembrando que idosos são aqueles com mais de 65 anos. Em 2014 e 2015, mais ou menos aí 8 anos depois, a gente teve 2,5 milhões de idosos sendo submetidos a procedimentos eletivos. Esse número quase que dobrou em torno de 8 anos. E então, há, sem dúvida nenhuma, uma necessidade de trazer uma importância para esse tema. E é importante a gente estar diferenciando algumas coisas aqui nessa introdução, que é, a primeira coisa é que o idoso, a idade cronológica do idoso, ela é diferente da idade funcional. De que forma? O idoso que tem 65 anos pode ter menos saúde do que um idoso de 75 anos. Não porque ele é 10 anos mais velho, ele vai ter necessariamente o mesmo número de comorbidades, o mesmo número de limitações. Então, eu quero trazer isso para vocês, para que a gente já deixe de cara essa diferença muito bem estabelecida. Outra coisa que é muito importante da gente estar vendo, que é além dessa idade cronológica e funcional, é com relação aos procedimentos serem procedimentos de urgência ou serem procedimentos eletivos. Uma vez que os procedimentos de urgência, o doente muitas vezes não vai estar na sua homeostasia normal. O doente idoso e séptico, por exemplo, é um doente muito mais grave do que um doente idoso. Então, evitar com que tenhamos complicações é uma coisa, principalmente complicações sépticas, é uma coisa fundamental no tratamento adequado desses pacientes. Então, a sepse no paciente idoso, ela mata e mata bastante. Então, não quer dizer necessariamente que o doente, por ter mais de 65 anos, ele está inapto para determinado tipo de tratamento cirúrgico eletivo. Outra coisa que a gente também tem que estar diferenciando é quem é o paciente idoso paliativo daquele paciente idoso que não será posto em cuidados paliativos. Por que isso é importante? Porque essa definição ela pode ser dinâmica.
Muitas vezes um doente que chega para você vindo da própria residência, que não tem nenhuma disfunção orgânica, que não tem nenhuma alteração renal ou hepática, esse doente pode, em 24, 48 horas, evoluir para uma disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Então, apesar da família chegar para você e falar, doutor, esse paciente, ele é um paciente previamente rígido, ele é um paciente que tem totais condições de estar sendo submetido a esse tratamento que o senhor está propondo. Da mesma forma, esse doente ele pode ser trazido para o ponto de vista paliativo se a equipe clínica multidisciplinar com avaliação criteriosa acreditar que essas disfunções orgânicas foram a tal modo que elas podem ser irreversíveis, principalmente na sua idade. Então é importante a gente estar fazendo essa diferenciação e trazendo esse cuidado. Então, tá bom, quando que eu vou fazer então um procedimento eletivo, quando que esse paciente idoso ele pode ser trazido para um consultório e ser então indicado no procedimento cirúrgico? A gente tem que visar, tem que tentar identificar algumas coisas. Uma das principais coisas é, esse doente tem possibilidade de cura com aquele tratamento proposto? Compensa ele ser submetido ao risco de uma hemicolectomia esquerda para uma retirada de tumor, se ele já tem uma lesão metastática pulmonar, ou compensa ele ser submetido se ele não tiver e a nossa ideia for propor a cura para esse doente. Um doente que tem um quadro de colelitise, que é submetido a videolaparoscopia, retirado dessa vesícula de maneira segura, esse doente vai ser curado daquela patologia que ele tem inicialmente. Então, esse é um doente que a gente precisa estar atentando e muitas vezes indicando tratamento. Da mesma forma, um doente idoso que tem uma hérnia. Imagina que você tem uma hérnia região inguinal direita que limita a sua atividade física. É um idoso que trabalha, é um idoso que muitas vezes pode ser um engenheiro civil, é um idoso que muitas vezes pode querer ir para o consultório ou para o escritório para estar trabalhando. Esse idoso não consegue mais caminhar, não consegue mais dirigir e se sente limitado funcionalmente. Então precisa ser visto e ter uma tentativa de tratamento para melhorar essa qualidade de vida. Outra coisa importante que a gente tem que definir é, eu estou propondo um aumento, um prolongamento na vida desse doente com procedimento ou não? Eu posso trazer como alguma complicação um retardo e muitas vezes um óbito. Então, um tratamento também que é proposto, um tratamento que visa prolongar a vida desse doente, é um tratamento que precisa ser pelo menos proposto. E outra coisa é, esse tratamento precisa melhorar a função e a independência do idoso. Fazer um procedimento que vai deixar um idoso mais dependente, que vai deixar um idoso muitas vezes limitado, é uma coisa que a gente precisa fazer e tratar e observar com muito carinho. Então, o julgamento dessa necessidade de cirurgia, ela é de todos, mas respeitando sempre a vontade do paciente idoso. Se a gente tem um paciente idoso que deseja ser submetido àquele procedimento, que pode ser o melhor para ele, esse paciente pode sim ser submetido ao procedimento, da mesma forma que o contrário também é verdadeiro. O doente precisa ser operado, um exemplo, o paciente que tem uma atonia colônica, é um doente que o cólon não funciona, que ele não tem uma tonicidade para poder ter o seu ato evacuatório normal, assim, bem executado. E esse ato evacuatório é prejudicado, muitas vezes o doente distende, evolui com fecalomas de repetição, você indica para o doente uma ileostomia ou uma transversostomia para fazer com que esse doente tenha uma melhora desse quadro, uma melhora inclusive de higienização por parte da família, mas o doente se nega. Mesmo sabendo, você tem que expor risco-benefícios, se for um doente lúcido, a gente precisa expor todos esses detalhes para a família e a decisão final é do idoso. Eu queria, como falei sobre a lucidez do doente, eu já queria abrir aqui um grande parêntese que é uma informação extremamente importante. O paciente idoso que tem déficit cognitivo, vamos pôr nesse rol aí a doença de Alzheimer. O doente que tem um déficit cognitivo é o doente que morre mais no pós-operatório. Além dele começar a não ter uma capacidade intuitiva, uma capacidade intelectual para definir o que é melhor para si, esse tratamento muitas vezes ele pode trazer um grande número de complicações. É um doente que muitas vezes não trata bem a ferida, é um doente que muitas vezes não entende muito bem o que foi proposto e acaba não fazendo,
um pós-operatório adequado e não tendo a recuperação adequada. Mas déficit cognitivo é o pior prognóstico para uma cirurgia eletiva. Então, quais outros critérios que a gente tem que estar analisando com relação a isso? A gente precisa de muitos exames, a gente precisa de uma investigação complementar, precisa de eco, eletro, uma eletrofisiologia do coração pormenorizada. Na verdade, a gente precisa de um bom geriatra clínico e as escalas que os geriatras são tão bons em fazer. Por quê? Porque de exame laboratorial cientificamente comprovado, a gente precisa ter um doente com hematócrito bom, a gente precisa ter um doente bem nutrido, com albumina boa, e a gente precisa ter esse doente com a diabetes controlada. Então, se esses 3 critérios laboratoriais apenas estudados, sendo que os outros acabam sendo uma coisa muito mais intuitiva. Então, o que é que acontece muitas vezes no paciente idoso? Esse paciente idoso a gente precisa analisar algumas coisas além da parte cognitiva e emocional dele. A gente precisa ver como esse doente é do ponto de vista de independência. Ele é um doente que sofreu quedas nos últimos anos, ele é um doente que tem tido quedas, ele é um doente que não tem quedas, é um doente rígido, que consegue inclusive às vezes praticar pequenas corridas ou atividade de musculação na academia. Esse idoso com massa, esse idoso com capacidade física é um idoso extremamente forte, resistente, resiliente para um procedimento cirúrgico. Então, na própria escala, quando a gente vai pôr ali no fenótipo, na escala de fenótipo do paciente idoso, você vê, tem um critério que se chama encolhimento. O doente que está mais frágil, com perda de massa muscular, um doente que definhou, que você olha para ele e vê aquele doente já um idoso que não tem tanta força, é um idoso mais grave, mais complexo para estar realizando esse procedimento. Tá? Então a gente tem os critérios subjetivos, tem os critérios objetivos, observando massa muscular, queda, cognição do doente, a parte diabetes, a parte do hematócrito e a parte da nutrição. Então vale a pena, já que eu falei sobre o doente frágil, sobre o idoso um idoso que pratica uma corrida, vale a pena esse idoso começar a praticar uma corrida para operar? Os estudos dizem que sim. Esse idoso ele precisa ter aí aproximadamente 30 dias de uma prática de atividade física para melhorar a sua capacidade funcional e então ter uma melhor capacidade de resistência ao procedimento proposto. Se você puder esperar 30 dias e puder fortalecer esse doente para que ele depois possa vir a ser operado, vai ser ótimo para ele. Então, observar equilíbrio, observar resistência, observar com relação à perda de massa magra, aquela perda ponderal que a gente não consegue identificar de maneira adequada. O idoso que se cansa fácil é um idoso mais preocupante. Então, o idoso que no final do dia precisa tirar aquela soneca às 3, 4 horas da tarde, é o idoso que está exausto no final de uma atividade matinal. Esse idoso é também um idoso que requer muito mais atenção. Então, a gente precisa ver, depois vocês digitam aí no Google, porque eu vou tentar colocar aqui do lado a escala de fragilidade de Rockwood, que a gente vai ver o seguinte: o idoso independente é um idoso que come sozinho, que se veste sozinho, que toma banho sozinho, é um idoso que sim, ele tem capacidade funcional adequada para um tratamento mais invasivo. Enquanto que o doente, se você for parar para pensar no idoso com funcionalidades e o idoso dependente, pensa no idoso com a bengala, sendo um idoso que mudou para o andador. O idoso com uma bengala, muitas vezes ele consegue ainda se locomover, ele consegue mudar de lugar, entrar num carro, ele consegue dar uma volta no quarteirão e ir na padaria. É muito diferente o esforço de um indivíduo com andador. Então tem um teste fácil para a gente fazer no consultório médico. A gente pede para o idoso se levantar da cadeira, caminhar 3 metros, fazer uma volta sozinho, voltar esses 3 metros que ele foi e se sentar. Esse Get Up and Go é o nome do teste, e a gente precisa ver em quanto tempo que o idoso desenvolve essa atividade. Se for um idoso que desenvolve essa atividade com certa destreza e agilidade, é um idoso, sem dúvida alguma, muito mais forte. Então pensa, aquele critério de fragilidade de Rockwood, ele vai trazer para a gente o idoso da bengala para o idoso do andador, o idoso que se veste sozinho para o idoso que se veste com ajuda. Então é
esse passo na fragilidade, sem dúvida nenhuma, é um passo que precisa ser discutido para o doente. O doente que mudou da bengala para o andador é um doente que já não se tem uma possibilidade tão grande de um tratamento cirúrgico com sucesso. Então a gente precisa definir bem a doença, até que ponto a gente vale a bem acompanhar isso. E o idoso é um idoso que muitas vezes ele tem diversas comorbidades para chegar aos 80 anos dele. Então ele tem uma diabetes, ele tem uma disfunção ali renal associada, ele tem uma disfunção hepática, ele pode ter essa, como a gente já citou, a parte cognitiva é muito importante. Então esse idoso ele precisa ter a polifarmácia ajustada. É o idoso que usa 4 medicações para controle pressórico. O primeiro remédio que foi posto já está em dose máxima, ou ele toma simplesmente 4 remédios e todos eles em subdose. Então a gente precisa estar otimizando a polifarmácia desse idoso, a gente precisa fazer um ajuste das medicações e a gente precisa nutrir o paciente idoso. Nutrindo o idoso, ajustando as medicações, a gente tem muito mais condições de ter um procedimento cirúrgico aí satisfatório, tá bom? O paciente que chega na unidade de terapia, no pronto-socorro, é um doente que precisa de um atendimento melhor, de um atendimento qualificado. Esse paciente idoso ele precisa ter, ele não tolera volume como um paciente jovem como nós. Muitas vezes a gente faz ali 1.000 ml de soro fisiológico, 2.000 ml de soro fisiológico no indivíduo adulto jovem, esse indivíduo tolera bem, mas às vezes no idoso 500 ml já pode desenvolver um edema agudo pulmonar. Então a gente precisa estar atento à terapia guiadas por metas. A gente tem que saber o tempo inteiro o que a gente está tentando otimizar nesse idoso. A gente precisa ver lactato, a gente precisa ver a gasometria arterial, a gente precisa monitorizar a diurese, a gente precisa saber qual que é o antibiótico que vai ser usado, se esse antibiótico vai ou não estar acentuando a disfunção renal ou hepática. A gente precisa estar tentando iniciar mais precoce a questão dos vasopressores, ao invés de estar despendendo muito volume para esse doente. Então, cada idoso vai ter uma meta, cada faixa etária vai ter uma meta, cada doença vai ter uma meta, e essas metas do idoso precisam estar estratificadas e precisam estar vendo. Esse doente precisa ser analisado a todo momento. É um doente que precisa de uma reavaliação a cada 20, a cada 30 minutos, para você ver se a meta que você programou para aquela próxima hora está próxima de ser alcançada, se foi atingida ou não. Ficar em cima da equipe de enfermagem para que a gente possa ter um desenvolvimento completo dessa atenção, desenvolvimento completo desses cuidados para a gente poder ver. O doente não tolera uma variação pressórica muito grande, então a gente precisa estar mais próximo desse doente. Então, vamos pensar agora, o paciente idoso, ele perde massa muscular numa sepse, numa neuropatia do doente grave, ele chega a perder uma força muscular, uma massa muscular em torno de 6 vezes mais rápida do que um doente eutrófico, do que o doente jovem. Então é uma coisa extremamente importante a gente estar tentando tirar o doente dessa condição o quanto antes. Da mesma forma que o doente eletivo, um paciente que tem 85 anos, mas não tem comorbidade, é um doente ígido, é um idoso ígido, o idoso que a gente vai chamar de idoso fit, o idoso que consegue desenvolver totalmente independente, pratica pequenas corridas diárias. Esse idoso precisa ir para a UTI no pós-operatório só porque é idoso? Essa resposta também é uma resposta muito interessante. A gente não necessariamente precisa encaminhar. Lembrando que a unidade de terapia intensiva, os pacientes idosos internados lá, eles acabam tendo um número muito grande de delírio. Então, o delírio é, mais uma vez, uma alteração cognitiva, lembrando que a alteração cognitiva no idoso é uma coisa extremamente preocupante, que a gente tem que evitar ao máximo. Então, terapia guiadas por metas, numa equipe multidisciplinar, sem dúvida nenhuma, é o melhor tratamento para esse idoso, tá bom? Os pacientes idosos que vão para a unidade de terapia intensiva ou que vão para a unidade de pronto atendimento, são pacientes que vão ter ali algo em torno de 30% de decisão médica na fase final de vida. Então, não é que o médico vai desligar o aparelho, mas o médico vai precisar discutir com a família até que ponto vale a pena o investimento, até que ponto a gente vai ter o que a gente vai estar desempenhando por esse doente, os limites da sua atividade. E sem dúvida nenhuma, quanto mais preparado você tiver, melhor esse idoso vai ser tratado na unidade de pronto atendimento, melhor vai ser o menos questionamento você vai receber por parte da família e melhor vai ser aí o engajamento do hospital com você,
tá bom? Então, o suporte da família é necessário, você tem que explicar a todo momento o que está acontecendo com aquele paciente idoso, se está tendo uma melhora, se está tendo uma piora, se o paciente for lúcido, se o idoso for lúcido, discutir com o idoso as vontades dele, discutir com o idoso até que ponto vai valer a pena o investimento, como que a gente vai poder fazer isso tudo, tá certo? Enfim, esse tema é um tema amplo, é um tema complexo, cabe uma discussão bem legal aqui da nossa parte, mas a principal mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje lembre que o paciente idoso ele não precisa tanto de exame, ele é ele é um paciente multifatorial, ele é um paciente que você tem que estar observando como que vai ser a recuperação dele, você tem que estar observando a parte das comorbidades, o exame físico, a história clínica bem tirada é fundamental e tentar discutir se vale a pena ou não fazer a cirurgia, qual que é o porte da sua cirurgia, qual que é o tratamento disso, né? Se é um caso, como a gente cita algumas vezes, de vida ou morte. Então, é uma coisa que você precisa estar atento, definir com a família e estar preparado para esse momento, quando vier para você ter que tomar essa decisão. Tá certo? Espero que tenha ajudado, que você consiga ter entendido um pouquinho mais aí dos nossos pacientes mais frágeis e, sem dúvida nenhuma, dê uma olhada sobre fragilidade, sobre a parte das comorbidades do doente mais frágil. Forte abraço, contem conosco sempre que precisarem.